Grande parte do ministério de Jesus ele fez nessa região. Poucas vezes ele foi para Jerusalém. Ele subia para Jerusalém nas festas, a festa de Páscoa, mas se você for contar quando começa a história dele, até quando termina na Bíblia Sagrada, foi só em 3 anos e meio. 3 anos e meio ele foi para Jerusalém na festa da Páscoa 3 vezes. Então ele subiu para Jerusalém algumas vezes. Vocês viram a quantidade de quilômetro que é. Então, a gente lê na Bíblia, então ele subiu para Jerusalém. Então, mas, né? Então, a gente pode ter toda essa noção, vocês estão tendo o privilégio, né? Dessa bênção. Esse aqui é o Monte das Bem-aventuranças. Que monte? Bem-aventuranças. Veja que um lugar santo sempre será? Santo. Então, mas é comprovado. Se alguém falou isso para mim. É o seguinte, então tudo é estudado, analisado, e também não me interessa se foi ali que ele falou ou foi ali. Nós estamos no Monte das Bem-aventuranças. Outra estratégia de Jesus, que ele sempre falava com o povo de costa para o mar, porque sempre o vento vem do mar para o continente. Então Jesus tinha um microfone natural. Sempre ele vai falar de costa para o mar, de costa para o lago, de costa para o rio. Obviamente que aí os anjos vinham, potencializavam, e ia no vento a voz dele para a multidão, que às vezes fala como que ele pregou para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas sem microfone. Ele estrategicamente ficava sempre, vocês vão ver em Cesareia Marítima, nós vamos subir num palco de uma construção que foi feita por Herodes, baseada nos teatros gregos. O que os teatros gregos faziam? Sempre perto do mar, o palco ficava de costa para o mar. Então os atores falavam, 5.000 pessoas, vocês vão estar no palco de um teatro romano, baseado no grego, que cabe 5.000 pessoas. Mas como é que eles faziam uma peça para 5.000 pessoas sem microfone? Porque o vento sempre vem do mar para o continente. Lá onde vocês vão em Cesareia Marítima é o mar Mediterrâneo. Amém? Amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Então, Jesus, nós temos que lembrar o seguinte. Quando ele nasce em Belém, na realidade, Maria e José moravam onde? Em Nazaré. Repita, Nazaré. Nazaré. Ó, tudo é aqui na região da Galileia. Tudo. Caná, Nazaré, Betsaida, tudo que você escuta na Bíblia. Tiberíades. Que cidade vocês estão hospedados? Tiberíades. Tudo faz parte da região da Galileia. Eu vou mostrar para vocês quando nós estivermos no barco, onde fica Gadara, onde fica Cafarnaum. Mas agora eu quero falar do Monte das Bem-aventuranças. Temos que lembrar então que Maria e José eram de Nazaré e foi feito um censo obrigatório. A pessoa tem que ir na cidade de origem familiar, fazer o censo. A Roma estava querendo saber quantos são de tal lugar. Então aí que Maria e José descem para, vamos chamar, vão para Jerusalém, sobem para Belém, que é pertinho de Jerusalém. Eles sobem para Belém por causa do censo. Jesus nasce aonde? Em Belém. Jesus nasce aonde? Belém. Mas a família era de onde? De Nazaré. Mas eles foram para lá porque eles eram da família de Davi. E Davi nasceu em que cidade? Belém. Eles descem para Belém porque a profecia dizia que ele teria que nascer em Belém. Amém? Amém. Eles vão para Belém. De Belém eles fogem para onde? Para o Egito, que vocês foram. Vocês têm que, gente, vocês têm que glorificar muito a Deus por tudo que vocês foram para o Egito. Até que Herodes morresse. Eles voltam, mas eles voltam para Jerusalém ou para Nazaré? Para Nazaré. Onde que eles moravam? Nazaré. Onde que era a família deles? Nazaré. Onde que era a empresa deles? Porque José era carpinteiro. Nazaré. Então Jesus vai morar 1 hora em Cafarnaum, muito em Cafarnaum. Vocês vão ver que ele vai habitar ali perto da casa de Pedro. Quando ele ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia, na casa de Marta e Maria e Lázaro. Nossa, já pensou se eu tivesse naquela época? Oh, glória a Deus! Então Jesus, vocês se lembram do Monte da Tentação? Após o batismo, porque
os discípulos de Jesus batizavam no Rio Jordão, onde vocês entraram. Grande parte do ministério de Jesus foi aqui. Então o Rio Jordão não é aquele lá perto de Jerusalém. Tudo bem, o de João Batista foi lá que batizou Jesus, mas onde os discípulos de Jesus batizaram, foi onde vocês entraram. Amém? Amém. Então, nós temos que entender, Jesus é levado, depois do batismo, para o monte da tentação, que o pastor Alessandro explicou para vocês, certo? Dali ele é tentado, acaba a tentação, ele vem para onde? Ele vem para a terra dele. Então ele vem para essa região. As multidões começam a vir. Ele começa a expulsar demônio, curar enfermo, diz que as multidões começam a vir. O que Jesus faz? Vou subir no monte. Então ele sobe num monte, que estrategicamente nós estamos no monte, chamado Monte das Bem-aventuranças. Ele vai ordenar 9 bem-aventuranças, vai constatar vai falar 2 constatações, vamos dizer assim, que eu quero proferir sobre a vida de vocês. Mas não para aí. Ele faz uma pregação. E eu vou ler para vocês a pregação. E eu espero que o Espírito Santo de Deus renove você. Glória a Deus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus conserte a nossa vida. Não vou dizer você não, conserte a minha. Não é conserto de pecado só não, de tudo. Espero que a gente entenda o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é perdoar. Enquanto você não perdoar o seu passado, você vai ficar prisioneiro até o caixão. Enquanto você não perdoar o teu passado, sempre que o teu passado te machucar, lembra, você não é liberto. Sempre que falar do teu passado, sempre que algo lembrar o teu passado, te machucar, você não é liberto. Liberto é a pessoa que fala do passado dela como testemunho, não como algo que doa. Não como algo que ainda continua ferindo. Eu espero que nesse monte das bem-aventuranças, amém, aleluia, Aleluia. haja conserto. glória a Deus, Glória a Deus. Vocês são crentes em Jesus Cristo. amém, O passado não pode fazer parte da tua história. Passado para nós é zero, apagado. Para nós o que vale é o que Deus quer da minha vida. Glória a Deus. Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se e os discípulos aproximaram-se dele. Então, Paulo Henrique, então, vai. Paulo Henrique vai simbolizar. Senta aqui você. Então, os discípulos vieram. Então, você tem que pensar uma multidão, os discípulos vieram. Vocês são meus discípulos. Amém, aleluia. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, as pessoas simples. Eu tenho repugnância, te digo por Deus, eu tenho repugnância de gente arrogante. Então Jesus falou assim: bem-aventurados os simples. Eu não gosto de arrogância. Eu não gosto de ser ofendido e ofender. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro contemporizar, eu não gosto da palavra dura. Sinceramente, eu não gosto. Embora às vezes eu sou duro. Vocês têm que entender, nós como pastores, às vezes, decepcionamos vocês também. Nós temos vida, nós temos às vezes nossos sentimentos tortos, a gente às vezes está com problemas particulares, a gente descarrega em você. Vocês também têm que compreender os pais de vocês, que somos nós, né? Mas a gente é simples. Nós somos um ministério simples. O pastor estava falando comigo lá no hotel, eu quero convidar você, como é que faz? Eu falei, nada, o senhor telefona. Não, mas quanto é? Quanto é? Eu falei, eu não vivo disso, irmão. Mas eu abençoo meus músicos. O senhor quer ofertar para os meus músicos? Não, mas eu
Falei, irmão, ele falou, mas não, o senhor é o pastor Zé Luiz do Voz da Verdade? Vocês têm um pai que é simples. Sou duro. Eu pareço bobo, mas não sou. Eu só analiso. Mas eu sou uma pessoa simples. Diz que é bem-aventurado. Eu quero que esse espírito das 9 bem-aventuranças encarne em vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a minha interpretação. Tem N interpretações sobre pobre de espírito, tá bom? Porque deles é o reino de Deus. Quem pode glorificar? Bem-aventurados que choram. Você tem chorado. Você tem chorado. Diz, vai ser consolado. Vai ser consolado. Bem-aventurados os mansos. Contemporize, irmão. Não parte para o rebate. Contemporiza. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que nós temos sofrido com injustiça. Serão fartos de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer limpar o coração hoje aqui? Quer limpar o coração? Limpar o coração. Pelo amor de Deus, irmãos. Não pode ter aqueles traumas. Vai até onde? Até o caixão, meu Deus do céu, lembrando. Pelo amor de Deus, irmão, limpa o coração. Contra quem quer que seja, limpa o coração daquele que te fez o mal, limpa o coração. Irmãos, eu não posso jurar que a Bíblia não permite, mas eu sou uma pessoa que sou limpa de coração. Eu não lembro de nada que a pessoa me fez. Não é que eu não lembro, aquilo para mim é zero. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quem quiser que receba. Quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos. Grande é o vosso galardão nos céus. Fizeram assim para os profetas antes de vocês. Agora vem 2 constatações. Eu disse 9 bem-aventuranças. Quem quer tomar posse das 9 bem-aventuranças? Quando nós voltarmos, não esse domingo ou outro, vai ter a Santa Ceia. Nós vamos estar com o óleo com o nardo puro. E vocês, vou pôr todos os 55, como nós, 54, será quanto nós lá, o povo vai vir e vocês vão entregar o nardo puro para eles. E vocês vão abençoar eles e eles vão ser cheios do Espírito Santo por causa de vocês. Primeira constatação, quem quiser que receba. Vós sois o sal da terra. Ó, ele vai continuar pregando agora, aqui no Monte das Bem-aventuranças. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Em nome de Jesus Cristo, vós sois o sal da terra. Aleluia! Você é bênção para a tua vida, para a tua família, para todos que envolvem a tua vida. Você é bênção. Você é sal, lembra? Você é sal. Ai, tem tanta teologia sobre esse versículo. Sal provoca sede. E é verdade, não é mentira. O sal provoca sede. O sal conserva, e é verdade, o sal conserva. Não tinha geladeira, era o sal que conservava. Também é verdade, mas ele está falando assim, com que há
com que se há de salgar, fica sem sabor. Veja, eu não creio numa Bíblia enfiada em teologia, irmãos. Eu creio numa Bíblia simples. Quando Deus inspira a escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu não vejo nada de filosofia, mas Deus simples, é uma coisa... Ele está falando, vocês são o sal, ponto. Vocês são o sal. Eu posso trazer uma pregação dizendo, provoque sede, é outro momento. Nesse não. Nesse momento é a simplicidade. Vós sois a luz do mundo. Estou profetizando. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz para todos os que estão em casa. Você vai brilhar, viu, filho? Você vai brilhar, filho. Em nome de Jesus Cristo, você vai brilhar, você vai... Para quem? Para minha vaidade. Você vai brilhar, filho. Você vai brilhar, filha. Glória a Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não, nós não pegamos R$1 do que não é nosso. Nós não somos os brasileiros espertalhões. Eu sou o... Odeio isso. É o leva vantagem. É o esperto que coloca o carro na sombra quando estamos em grupo. Ele é o primeiro a colocar na... Veja, não estou criticando ninguém. Não estou falando para ninguém. Estou falando sobre o perfil do brasileiro. Você está indo em grupo, ele é o primeiro a correr na frente para pôr o carro dele na sombra, porque tem uma sombra só. Esse é o brasileiro. Quando eu morei nos Estados Unidos, só tinha em português, não pise na grama. Esse é o brasileiro. Só tinha a palavra lá para o brasileiro que cortava a fila. É o espertalhão. Não. Não, eu não quero que vocês sejam conhecidos como os espertos. Não, eu quero que vocês sejam conhecidos como luz, como bênção. Você quando chega, as pessoas querem ficar do teu lado. As pessoas querem ficar do teu lado. Tem que ver as tuas obras. Mas ele continua pregando. Vocês estão recebendo? Amém. Ah, é o Monte das Bem-aventuranças. Pastor, disse a Rutinha linda. Declama o Mateus 5. Ponto. Bem-aventurado, bem-aventurado. Vamos embora. Ele continuou pregando. Ele tinha acabado de ser batizado. Ele tinha acabado de passar pela tentação. Ele ainda está novo no... E é legal que está em Mateus isso. Eu lembro do The Shows em que o Mateus que dá uma mão para ele do Sermão da Montanha. Achei lindo. Mas Jesus ainda está... E ele começa a pregar para a multidão. O próximo que eu quero ler, eu vou ler no barco, tá bom? Vocês vão receber no barco. Eu queria cantar. Vamos ficar de pé. Então, não se esqueçam. O Mar da Galileia. Preste bem atenção. Lembram quando o reino se dividiu? Lembra assim, eram 12 tribos. O reino era como se fosse 12 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, amém? Rio Grande do Sul, eram 12 tribos. Após a morte de Salomão, o próximo rei que virá, o povo não aceita, 10 tribos do norte se rebelam. Chamada Israel, como é que chamava? Israel. Qual era a capital? Samaria. Qual era a capital? Samaria. Ficava aqui. As duas ficaram no sul, Judá e Benjamim, mas acabou que Benjamim era pequeno, acabou tudo Judá. Então, ficou Israel no norte, diga Israel. Israel. Capital, Samaria. E no sul é Judá, repita, Judá. Capital, Jerusalém. Dividiram. Vem os assírios, dominam essa parte aqui, leva todos cativos, os jovens, tudo, deixou os velhos e doentes aqui. E os assírios vêm para cá. E essa região toda das 10 tribos se corrompe com os costumes dos assírios e tudo mais.
Por isso o judeu não considerava o samaritano como povo de Deus. Amém? E aí, a Babilônia mais para frente vai lá em Jerusalém, leva cativo Judá. Lembra? Judá volta. Lembra que os judeus, depois de 70 anos, vão voltar para reconstruir o templo e reconstruir os muros? Nunca mais eles foram independentes, porque eles estavam sob o jugo ainda da Pérsia, que estava dominando na época. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, depois houve a diáspora, eles foram expulsos para o mundo todo. O momento que eles passaram a ser independentes foi em 1948, da tua época. Se você não entender que a tua época é a da volta de Jesus, só voltaram a ser independentes em 1948. Sempre sob julgo. Então, lembre-se, essa região toda aqui, quando Jesus vem, era considerada a Galileia dos gentios, a tua. Aqueles que não têm direito, não são do reino. É a Galileia dos gentios. E aí então, era esse aqui que eu queria ler, não era aqui, era aqui. Quem me ama aí, diga amém. Obrigado. Que tempo é? Ixi, temos que ir embora. Fica essa palavra. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Nós vamos daqui a pouco para lá. E lá eu tenho um propósito. Olha como é bonito, ó. Cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon é a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas, você e eu, viu uma grande luz. Os que estavam sentados na região da sombra da morte, desde então, a luz raiou. E começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Declare: eu creio que o reino do Senhor Jesus é sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o reino do Senhor Jesus é sobre a minha história, é sobre a minha família. Em nome de Jesus. Vamos então cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no seu grandioso ser, vejo as tormentas e o céu todo estrelado a declarar ao mundo seu poder. Ergue os braços e diga: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do meu rei, adorarei com seu amor infindo, a quem por mim mostrou tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu,
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Deixa a tua voz ecoar pelo vento do mar da Galileia. Glorifica. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.